Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Deixa eu usar o microfone na mão direita aqui para não tampar o escudo do maior clube do Brasil, né? Bom, o São Paulo enfrentou hoje o Milionários fora de casa, né? Válido aí pela terceira rodada aí da... Tá pegando a almofada aqui do lado, olha só. Válido pela terceira rodada da Comebol Sul-Americana, né? O jogo acabou 0x0, né? Eu acho que o empate muito bom, né? São Paulo termina em primeiro do grupo, né? Eu já falei, Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Muita gente vai falar que se tivesse um time titular ia ganhar e tudo mais, mas mesmo com o time titular, gente, eu não sei se ia ter força para ganhar, não, porque esse time enfraqueceu muito com o Roger Machado. O desempenho do time, sabe? Pode ver que o jogo que o São Paulo jogou e venceu com o Roger Machado não foi partidas brilhantes, não. O São Paulo não tá mais tá vencendo, mas não tá convencendo. Né? E hoje, né, mais uma partida que a gente assiste também para cumprir tabela, porque tem jogadores que a gente vê em campo que realmente é dolorido, cara. Eu não sei vocês, mas tem jogador que a gente olha assim, jogando, cara, que arde os olhos, cara, arde os olhos de ver em campo. É assustador, cara. Assustador. O São Paulo não teve grandes chances, né, assim, criadas. Teve uma no primeiro tempo com o cabeceio do André Silva, mas mais nada também. É outro jogador horroroso esse André Silva. Eu vou falar dele. Vou trazer um pouco do André Silva também pra vocês, mas uma partida muito, como sempre, né, muito abaixo do São Paulo, né, cara? São Paulo sempre deixando a desejar. Mas, felizmente saímos com empate, né? Saímos com empate aí e o empate é muito bom pela circunstância do que tá sendo o campeonato. Acho que é muito bom, né? Aí, eu acho que tinha que poupar sim, claro, obviamente tinha que preservar esses jogadores aí. Só que a minha pergunta é a seguinte: por que no jogo contra o O'Higgins, que pra mim é muito pior do que esse Milionários, é horrível, mas pra mim o O'Higgins era muito pior, nunca nem tinha ouvido falar nesse time. Milionários, pelo menos eu já ouvi falar. Por que contra o O'Higgins não preservou também? Botou o time completo, jogou com força máxima, machucou o Marcos Antônio lá, né? Foi o jogo que machucou o Marcos Antônio, por quê? Sabe? Acho que tinha que ter preservado lá também, porque... Será que é porque ele tava com uma pressão muito grande em cima dele e jogando em casa, ficou com medo do O'Higgins, cara? Porque pra mim, o Sub-20, que é muito melhor do que esses caras, tá? A verdade é essa. Não tô desmerecendo o Sub-20 não, tá? Muito pelo contrário. O Sub-20 pra mim é muito melhor do que esse time que tava em campo aí, gente. Sabe? De verdade. O Cedric jogou os 90 minutos, cara. Isso é surreal, isso daí, cara. É surreal. Sabe? A impressão que eu tenho é que o empresário do Cedric pagou pro treinador pra voltar com ele pra campo. Porque o cara que tava sendo escanteado, cara. Hoje jogou como titular os 90 minutos. Sabe? Ridículo, cara. De verdade, eu já trouxe aqui e é verdade, cara. Desde que eu me entendo por gente, acho que é o pior jogador que eu já vi vestir a camisa do São Paulo, esse Cedric aí. O Tapia também, ele compete um pouquinho ali com ele, né? Apesar de posições bem diferentes, um é lateral, outro é atacante, mas os dois, eles competem bastante, né? Competem bastante aí pra quem é pior, né? Quem é pior? O Cedric e o Tapia, né? Marcação horrorosa, sabe? Aí um cara que não tem qualidade nenhuma no passe. O cara vai cobrar um arremesso lateral, velho. O cara não consegue acertar um arremesso lateral, velho. Sabe? Assim, chega a ser bizonho esse Cedric, cara. De verdade. O cara não tem qualidade. Porque tem jogador que é fraco, mas você fala assim, ó, pelo menos em certo ponto ele, né? Que não Tapia. Eu falo, apesar de a gente falar tanto do Tapia, o quanto ele é ruim tecnicamente, isso realmente é fato. Mas o Tapia é um cara que você vê que ele corre muito, cara. Um cara que se desgasta muito dentro de campo porque ele corre muito. E ele tenta brigar muito pela bola. E os adversários acabam cometendo muita falta. Inclusive, cometeram muitas faltas no Tapia. E não foi marcada, né, gente? Não foi marcada a falta. Né? Uma arbitragem também. A gente vai falar um pouco dessa arbitragem horrorosa aí, gente. Pelo amor de Deus. Os assistentes, cara, em cima do lance ali, não marca a falta. Ridículo a arbitragem. Aí no final do jogo dá 8 minutos de acréscimo. Sabe? O jogo já tava um jogo depressivo. Um jogo horroroso de se assistir. O cara ainda me dá 8 minutos de acréscimo pra quê, velho? Não teve nada no jogo pra dar 8 minutos. Sabe? Sério, eu não sei o que foi pior, se foi o jogo ou se foi a arbitragem. A arbitragem horrorosa. Tá? E aí, gente, o São Paulo garante mais um ponto né, com uma larga vantagem para se manter em primeiro e classificar em primeiro, né? Que na Sul-Americana, para quem não sabe, só classifica o primeiro lugar, tá? O segundo colocado pega o terceiro que cai da Libertadores, né? Na fase de grupos. Bom, vamos para a nota dos jogadores, né? O Coronel, primeira partida dele com a camisa do São Paulo, né? Resolveram dar uma oportunidade para ele. Eu não vou falar que eu teria colocado ou não, porque para mim, gente, goleiro não se poupa, goleiro não se preserva. Para mim, a única posição que você não tem que poupar jogador é goleiro. Goleiro, pra mim, tem que ir muito pelo contrário, tem que jogar todos os jogos pra ter sequência, pra ter ali, pra se firmar mesmo, tá? Tudo bem com o Rafael, né? Já tá aí há muito tempo aí, né? Não tem que se firmar mais. Se tiver que se firmar, já tá firmado, né? Mas acho que o Coronel foi até bem, não teve tanto trabalho, mas foi bem. Teve um lance ali perto do final do jogo, o cara espalmou ali pra dentro da área, né? Também todo afobado, né? Também não jogou ainda, né? Primeira partida do cara, né? Jogando gol, tá? A zaga, o São Paulo entrou com 3 zagueiros, eu não entendi, foi nada, cara. Tá com 3 zagueiros, né? Bom, 2 dos 3 zagueiros era canhoto, né? O Sabino e o Dória. Esse Dória, chega a arrepiar ver esse cara jogar, né? Dá um medo desse cara na zaga do São Paulo, né? Mas graças ao nosso poderoso Sabino, a gente não saiu derrotado. Pra mim, tá na conta do Sabino. O Sabino jogou hoje. Assim, pra mim, uma das melhores partidas que eu vi o Sabino jogar. Já teve outras grandes partidas. Acho que o Sabino no São Paulo ele se revolucionou, cara. De verdade. O Sabino foi muito bem, cara. Muito bem mesmo. Eu gostei demais da atuação do Sabino, né? E o Alan Franco, eu acho que até foi bem. Inclusive, o Alan Franco teve uma hora que ele tava dando uma bronca no Cedric, o Cedric tava achando ruim. Gente, você tem que achar ruim, não, velho. Você é ruim, você é um jogador horroroso. Você não tem que achar ruim, não. Você tem que agradecer porque você tá tendo oportunidade de novo. Tem que agradecer porque você tá tendo oportunidade de novo. Porque a verdade é que você não merecia nem tá no banco de reservas. Te colocaram como titular. Você tinha que agradecer. E mais ainda, por ter jogado os 90 minutos. Tá? Você não tem que reclamar, não. Você tem que abaixar a cabeça e agradecer. Sabe? É ridículo, cara. Ridículo. Situação ridícula do Cedric que ainda achou ruim com o Alan Franco. Tá? Então,
Vamos lá, nota 6 pro Coronel, nota 8 pro Sabino, o Dória nota 5, o Alan Franco nota 6, 7, o Cedric é 0, tá? O Cedric é 0, não vou preservar o 0 hoje não, tá? O Nicolas, eu acho que, né, em alguns momentos ele tava um pouco afobado ali, né, um pouco meio afoito ali, né, pra tomar algumas tomadas de decisões, mas não acho que tenha sido tão mal não, ele nem vinha jogando, né? E a falta de sequência também influencia bastante, né, no desempenho do jogador. Eu acho que poderia ter muito mais oportunidade do que esse Wendel aí, né? Mas enfim. O treinador ele vê tudo ao contrário, né, cara? O treinador acha que o Wendel é melhor, que o Cedric é melhor, que o Tapia, o André Silva é melhor, sabe? São coisas que a gente não entende no futebol. O meio-campo, o Luan, que mais uma vez abaixo, né? Também só tá lá pra marcar e ainda assim ele deixa a desejar, né? Então, não dei nota pro Nicolas, né? Nota 5 pro Nicolas, tá? O Luan nota. Cara, não vi muita coisa do Luan, não. Nota 4, 5 pro Luan, tá? E aí, na frente, nós tivemos. Deixa eu só recapitular o Cauli, o André Silva e o Tapia, né? Teve o Jordan, tá? Esqueci de falar do Jordan. O Jordan parecia que ia sair machucado ali, né? Mas eu acho que depois ele voltou pra campo, né? Não sei, eu não vejo grande coisa nesse Jordan aí, não. Verdade. Na base ele é muito diferente jogar na base no profissional. Na base eu acho que ele tinha mais consistência, tá? Notas 4 ou 5 aí pro Jordan, tá? O Cauli, eu me cansei já de falar desse jogador, gente. Todo jogador que vem pro São Paulo, a gente espera o cara começar a ter uma sequência, começar a atuar pra gente falar. Esse Cauli já provou que não serve pra nada, ele é horroroso. Eu me iludi bastante, eu achava que ia ser um jogador que encaixava bastante nesse time do São Paulo, principalmente com o Crespo, né? Mas já deu pra ver que esse Cauli é muito ruim, ou um treinador que realmente é um cara que consegue destruir o futebol dos jogadores. Porque tinha jogadores que estavam jogando muito bem, e depois que o poderoso Roger Machado chegou, caiu de produção, né? Então, não dá muito pra gente saber. Nota 0 pra você, tá, Cauli? E aí no ataque nós tivemos o Tapia e o André Silva. Ele entrou com 3-5-2 ali, né? E ali no ataque o Tapia e o André Silva. Gente, a verdade é só uma. Vocês não vão ter gol com o Tapia e o André Silva no ataque. Não esperem gol com esses dois no ataque. Não esperem. E não vai sair nada com esses dois no ataque. O Tapia, meu Deus, cara. Teve um lance lá que tudo bem, tava 100 metros à frente. O cara perdeu um gol debaixo da trave. Cara, aí, eu não entendo. Tinha lance que o Tapia podia tocar pro André Silva e ele não tocava. Não tocava pro André Silva. Aí, quando o André Silva tocava na bola, ele errava o chute ou o lance. É difícil, né, gente? Falar desses dois aí é difícil. Difícil mesmo. São 3 jogadores que quando entra em campo a gente já entra já desanimado. Cedric, Tapia e André Silva. Infelizmente, não vou dar 0 pra esses dois aí. Não, o Tapia eu ainda vou dar nota 1. Vou dar nota 1 pro Tapia porque o Tapia ainda corre, né? Entrou em campo e ainda corre. O André Silva não aguenta nem correr, tá morto. Morto, já entra em campo morto. Tá? Os jogadores que entraram, né, galera? Entrou o Wendel, né? O Nicolas ali, espero que não tenha sido nada, né? Seja só o desgaste mesmo da partida. Saiu pra entrada do Wendel, também não fez nada. O Negruti entrou, né? Teve um lance lá que ele errou a bola, né? No campo de defesa lá, mas não tomamos o gol. Vai ficar sem nota também. Entrou o Bobadilha, que pra mim foi o melhor em campo. Dentre os que começou como titular e o que entrou. O Bobadilha entrou muito bem. Muito bem. Jogando bem ofensivamente, né? Lá mais pra frente do ataque, né? Acho que foi muito bem o Bobadilha, né? Mas o Bobadilha não joga sozinho, né, gente? Não adianta você ter um Bobadilha e você ter um Ferreirinha que entra em campo pra controlar o jogo. Ferreirinha tava querendo controlar o jogo, né? Horroroso. Mas o Bobadilha, eu vou dar nota pra ele, tá? Nota 6, 7 pro Bobadilha, entrou muito bem. E aí entrou o Ferreirinha e o Luca, né? Eu esperava ter o Pedro Ferreira aí, o Paulinho, né? Esses caras não entraram, o Igor Felisberto. Não, ele, enfim, não pôs. E aí o Luca foi o Ferreira, o Luca. Isso, foi esses dois que entraram, né? Que faltou falar. É o que eu falei, o Ferreirinha só quer controlar o jogo, amarrar o jogo. Né, não tenta ir pra cima pra tentar, de repente, ainda puxar um golzinho pro São Paulo. E o Luca, né? Eu tenho ainda muita expectativa no Luca. Eu acho que ele tiver uma sequência boa, acho que ele tende a render bastante. Mas você tá quase. Não, quase não, né? Não vou comparar também, mas eu espero, na verdade, que você não vire um Ferreirinha da vida. Tá? Porque o Ferreirinha não é bom jogador. Eu espero que você não vire um Ferreirinha da vida. Jogador. Porque assim, na verdade, o Ferreirinha é aquele que cisca e não arruma nada. Você ainda né, tenta driblar, você vai pra cima e tudo mais. Você não fica ciscando. Mas você erra, né? Você erra, não acerta um drible. Enfim. Bom, os jogadores que entraram foram esses. Né? Comenta aí, gente, o que vocês acharam desse jogo. Mais um jogo desanimador de São Paulo, né? Mais um jogo desanimador de São Paulo. E agora o Campeonato Brasileiro deve ir com força máxima, né? Já que preservou hoje, né? E de forma correta, tinha que preservar mesmo. Não tinha por que você ir com o time com força máxima, né? Então, eu acho que foi um resultado até dentro do que se esperava, né? Dentro do que se esperava, acho que foi um bom resultado. Pega só o Bahia no. Eu falei sábado, não, tô com sábado na cabeça, mas é no domingo, tá? 4 horas da tarde, deve ter transmissão aí da Globo. São Paulo e Bahia, tá? Às 4 da tarde aí, no domingão. Fechou? É pra ganhar, né, gente? Tem que ganhar. Tem mais do que obrigação que ganhar. Claro, não tá mais brigando por liderança, por nada, mas tem que brigar pra manter nesse G4 aí, G6 ali, né? Porque é o que nos resta, né? Um treinador do nível que nós temos é o que nos resta. Mas é isso, gente. Você que não foi inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like. Você que não é inscrito, muita gente acompanha os vídeos do canal e não é inscrito. Então se inscreva, deixa o like, tá?
E aí vai estar aí mais uma vez aí na tela para vocês um QR Code com o Pix para vocês que quiserem ajudar o canal, tá? Vai ficar aí na tela para vocês aí. Eu acredito que vai ficar desse lado aqui, mais ou menos aqui. Vamos aqui, mais ou menos aqui, ó. Tá? Vai ficar mais ou menos aqui. E se você quiser, considere-se aí um agradecimento da minha parte aí para você que ajudar o canal. Valeu? A gente volta essa semana, quero ver se eu trago vídeo, né? Porque eu vou trazer vídeo sem ser o vídeo para jogo, não trago, mas eu vou procurar trazer vídeo para vocês essa semana, tá? E se surgir mais alguma notícia aí do São Paulo, a gente traz aqui para vocês. Fechou? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.